Um, dois, três. Oi, Baby Army. Oi, Old Arms. Como vocês estão? Meu nome é Amanda, eu sou uma Baby Army e esse canal é para eu assistir e reagir aos conteúdos do BTS. Conteúdos antigos e os novos. Hoje eu vou assistir ao episódio 4 do Hulk King, parte 2. O episódio é longo, tem 51 minutos. Vou deixar aqui na descrição o link de onde eu tô assistindo com legendas em português. E ele vai ficar na tela aí para vocês pequeno e com áudio baixo, por causa de direitos autorais. Senão a SBS, que é a emissora que transmitiu, bloqueia meu vídeo. BTS, abra seu coração. BTS tirará tudo de dentro. Segredos e histórias que eles guardam desde que eram 3 Mis. Os membros tirarão isso do peito agora mesmo. Vai começar o Suga. Ele entrou há 3 anos e alguém disse uma mentira. O Bang Bang mentiu pro Suga. Ele disse pro Suga 2 anos atrás que não precisa de coreografia. Ele falou que o Suga não teria que dançar. Aí tá falando, a nossa coreografia é a mais difícil da indústria. Ele disse que acha que o Suga precisa praticar mais. Coitado. Tá falando pro coreógrafo fazer eles praticarem mais. Ai, que dó. Há 1 mês atrás, o JK falou pra ele: não acho minha cueca preta. Aí o Suga falando que foi ele. Usou a cueca dele. Ai, meu Deus, gente. Como é que usa a cueca do outro? Ele estava usando quando ele perdeu. Ele achou que tinha sumido, mas ele tava com a cueca. Ele ia devolver. Mas infelizmente você é um homem tanto. Mas ele ia devolver. Mas felizmente você é um homem tanto. E tinha um buraco na cueca. O buraco estava na frente. Porque o JK é um homem tanto. Gente, ele era um menino ali, gente. Ele era menor de idade. Para com isso, que ele era menor de idade. Não podemos pensar essas coisas de um menor de idade. Hoje em dia tá liberado. Ele não gosta de compartilhar roupa. Ele vai usar as cuecas de novo sem... Vai chegar falando que vai usar de novo as cuecas dele sem pedir permissão. Para o JK, ele vai ser sério, vai falar com uma pessoa. Diretor de apresentação. O cara que faz a coreografia para eles. Nossa coreografia é tão legal. Por favor, faça direito para que seja confirmada de uma vez. Se não gostar, discuta com o Bang Bang. Ele deve passar a coreografia... Depois ele não gosta e muda a coreografia, né? Aí eles aprendem uma coreografia e depois tem que aprender outra. Time! Ele cuidou bem do BTS. Antes de debutar, comprou bebida, compra sorvete. Escuta os membros mais velhos. Jungkook! que o maquininha apronta com ele? Eu tratou bem. E você acariciou minha cabeça porque sou baixa. O Jimin, seu problema com altura, né? Porque ele tem 1,74 e ele é baixo. Eu tenho 1,63, gente. Eu sou baixa. Ele não é baixo. Mas eles usam isso pra sacanear o Jimin. E o Jimin sempre cai, né? Sou 2 anos mais velho que você. Vivi 2 anos a mais. Comi 2.130 tigelas de arroz a mais que você. Em específico, né? Ele pergunta... O JK, quando foi isso? O Jimin, cretino. Ele gosta muito, se sente muito próximo. Faz isso porque gosta do Jimin. Também gosta do Jimin. J-Hope. Quer falar com os agentes. Começou quando eles gravaram o primeiro episódio. Eles estavam sempre de dieta. Mais uma vez nos perguntaram o que queríamos. Então eles falaram quem queria bulgogi de bife. Bulgogi, algo assim. De bife no almoço. E gostaram. Até que no dia seguinte eles comeram de novo. Aí eles gostaram de novo. Isso continuou por 3 semanas. Eles 3 semanas comeram a mesma coisa. Mas eles gostaram, começaram a dar bastante, né?
Eles pareceram gostar de Era Mais. Ele vai para outra pessoa. Senhor Som, você é bonito e engraçado. Mas não exagere. E as piadas de tio? Não faça piadas ruins. Deve ser o tio do pavê, né? Até na Coreia tem o tio do pavê, né? Dinha, já começa polêmico. Eu estou sempre de dieta. Não queria entrar em polêmica, não, mas vamos ver. E o Chejun. Ai, é polêmica mesmo, gente. E o Chejun, respirando, porque me disse para parar de comer. Deve ser algum dos staffs, né? Ó, é o mesmo do bife. É o mesmo do J-Hope. Estava comendo algo. Ai, gente, eu juro que eu não queria entrar em polêmicas, entrar nesses assuntos. Mas estava comendo algo e ele apareceu do nada e me disse para parar de comer. Tá ficando pior, gente. É ladeira abaixo. Você fica dizendo que Você fica dizendo que estou um pouco gordo. O cara, o staff, fica dizendo pro Jim parar de comer porque ele estava um pouco gordo. Nossa. Exato. Eu estou gordo? Não vou falar. Não. Cara, sem graça, ó. Quem é você para dizer isso? Jim. Isso, Jim. Nossa. O Jim, como a gente nunca viu, hein? Isso aí, Jim, joga. Por que você diria que estou um pouco gordo? Cara do sujeito sem noção e escroto. Já estou chamando ele de escroto, pronto e acabou. Olha a cara do escroto, que é um escroto. Vamos terminar aqui, mas já dei minha opinião. Escroto. Agora chegou a hora. Agora vai no Bang Bang. Por que não compra janta para nós? Sempre fazemos música e perdemos bastante peso. Se pensa... Nossa, gente. Cara, vai ficando pior. O Jim foi, assim, macetar. O Jim foi pra macetar. Os outros foram meio que na zoeira, brincadeira e tal. O Jim tá macetando. Se pensa que não podemos comer carne à noite, mostraremos como nós a devoramos. O Bang Bang só ri, né? Resposta do Bang Bang. Eu sempre procuro um tempo para levá-los para comer, mas são ocupados demais. A culpa não é minha, é dos seus agentes. Aí ele joga a culpa nos agentes. Perguntando que tipo de carne eles querem comer. Bife. Aí ele falou, por isso que o almoço é sempre o bugi de bife. Primeiro de tudo, esse programa é de 2014. Querendo ou não, 2014, a gente está falando de uma época onde era aceitável ainda algumas falas e alguns pensamentos e algumas atitudes. Então, a gordofobia, a pressão estética, né, falar do corpo do coleguinha, ainda era assim. Hoje isso é um tabu, mas isso é um tabu, entre aspas, né, porque para algumas pessoas não é um tabu, aqui no Ocidente, né, lá na Ásia isso ainda é muito forte. A pressão estética para eles é algo muito recorrente e muito forte. A gente sofre pressão estética aqui, a gente tem, mas os nossos padrões de beleza são variados. E lá é um modelo X, que você tem que seguir aquele modelo X, não existe a opção Y e Z, e a magreza extrema. A gente não tá falando de ser magro. E ser magro é uma coisa.
Magreza extrema é outra coisa. A gente tá falando de garotos, porque nessa época eles eram garotos. O Jim, mais velho, com 21, 22 anos. E o JK entre 16 e 17. E a pressão em cima de que eles não podem comer. Uma pessoa chegar pra você e falar, para de comer. Isso é bizarro, num nível assim, extremo, extremo. E eles nunca foram gordos, né? A gente tá vendo eles aqui agora e eles não eram gordos. Mas é uma busca por uma magreza extrema que não é saudável. Não interessa o tipo de corpo que você tem. Tá? O importante é ser saudável. E a magreza extrema, muitas vezes, não é saudável. Você impedir uma pessoa de comer, você falar para uma pessoa não comer, isso é bizarro, isso é escroto, isso é inaceitável, imperdoável, isso é sem noção, isso é ridículo. Esse é o tipo de cara que não poderia, não deveria estar trabalhando com adolescentes, com jovens, com menores de idade. Porque eles estão na fase da vida ali que eles estão formando quem eles iam ser. E ter uma bulimia, virar uma pessoa anorética, é um pulo. Então, esse cara, a meu ver, eu espero que hoje ele já não trabalhe mais com o BTS. E espero do fundo do meu coração que este cara, este sem noção escroto, não trabalhe com nenhum outro grupo, que ele não trabalhe com jovens, com crianças, com adolescentes. Porque ele claramente não tem condição para isso. Dei meu fecho junto com o Jim e é isso. Continuando. Eu fiquei puta com essa história, porque isso me deixa muito nervosa. Tem assuntos que me deixam nervosa, me deixam puta. E esse é um desses. Gente, você chegar pra um garoto de 20 anos, chegar pra uma pessoa e falar pra ela parar de comer porque ela está ficando gorda. Nossa, isso é bizarro em tantos níveis, em tantos níveis. Então, eu entendo que a cultura deles é diferente da nossa e que a gente tá falando de 2014. Mas o problema é, a gente sabe que esse ainda é um problema recorrente na Coreia em 2026. As pessoas ainda estão muito preocupadas com o peso dos idols. E isso é bizarro. Exigir uma magreza extrema. Querer que as pessoas não comam. Isso é bizarro. Isso não faz sentido. Isso é ridículo. São tantos níveis que, nossa, vou tentar aliviar o clima, mas eu fiquei puta. Agora é a vez do vídeo. Vai no Bang Bang. Quase todos eles estão apontando o Bang Bang. Eles ainda estavam há pouco tempo, né, com a empresa. 1 ano de debut, mais o tempo de trainee, ali uns 2, 3 anos que eles estavam. E todos estão apontando o Bang Bang. Pronto, joguei. Reflita e pense o que quiser sobre a minha fala. 2 anos atrás, depois de uma avaliação mensal, Namjoon e eu estávamos a caminho de uma loja de conveniência. Esbarraram nele, o cumprimentaram. Então ele disse: ai, gente, olha, quem é você ao lado do Namjoon? Foi o que o Bang Bang questionou ao fim, 2 anos atrás. Eu vou falar. Já tô puta, agora eu não me seguro mais. Bang Bang, ele é o Kim Tae-hyun. Só um dos caras que te deixam mais rico do que tudo neste mundo. Então, é só isso. Ele é só essa pessoa. Um dos responsáveis por te transformar no ricaço que você é hoje. Porque se não fosse esses 7 garotos, você continuaria sendo um nada na indústria. Pronto, falei. Puta, gente, agora eu vou soltar o verbo, hein? Agora eu vou soltar o verbo nisso aqui. Não, vou ficar mais calada, não. Ele é o Terran, que entrou 6 meses atrás. Isso... gente, eu vou ficar muito puta. Tá puta nesse vídeo hoje.
Isso se prolongou por um ano. Um ano dele questionando o Vi quem ele era. Produtor Bank, poderia, por favor, lembrar do meu nome? Ah, Vi, não preocupa, porque ele nunca mais vai esquecer seu nome. Você pode ter certeza. Nem ele, nem o mundo nunca mais vai esquecer seu nome. Meu nome tem uma sílaba. Vacilei. Perdão. Tenho dificuldade de lembrar do nome dos trainees. Você não tinha nem quantidade de trainees suficiente para você esquecer o nome deles. Pelo amor de Deus. Quem cai? Balela. Balela. Não cai nesse papinho, gente. Porque eles não tinham 50, 100 trainees que já tinham passado, que tiveram, não sei o quê, para ele não lembrar o nome, porque era muita gente. Não. Não, não e não. Você sobreviveu até o fim e ganhou um nome de verdade, Vi. Fico grato por isso. Esqueça o que houve naquele dia. Não foi naquele dia, Bang Bang. Foi durante um ano. O Nan, eu espero que não seja algo pra me deixar mais puta, hein? Por favor, Nan. Nan. Não cause polêmicas. Me ajuda. Eu acho que ele não vai me ajudar. Vamos lá. Eu estava indo à sala de ensaio para praticar. Meus óculos de sol quebraram de repente. A porta da geladeira quebrou quando abri. Porta-escova de dente do banheiro quebrou. Naquele dia houve algo que os membros disseram. É melhor ficarmos longe dele. A vida dele está amaldiçoada. Vamos ficar longe dele. Ai, gente, eu quero encerrar esse vídeo. Eu não quero mais fazer esse vídeo, gente. Cancelar, hein? Não vou subir esse vídeo no canal, não. Também seremos amaldiçoados. A sala de ensaio pode desabar, então tenhamos cuidado. Porta do banheiro quebrou recentemente. Não fui eu. Todo mundo tem frases que a gente escuta quando é criança, quando é jovem. Em algum momento da vida você ouviu alguma frase que foi dita num tom de brincadeira. Porque a pessoa estava brincando. Às vezes ela realmente estava brincando. Não era só um tom de brincadeira. Era uma brincadeira. Mas tem palavras, tem frases que mesmo sendo brincadeiras, atingem um certo ponto. Onde você já é sensível, onde você já pensa sobre aquilo. E dói. E faz a gente refletir, faz a gente ficar mal. Faz a gente pensar se as pessoas não estão certas quando elas apontam certas coisas sobre a gente. E a gente sabe que o Nan é desastrado, a gente vê, né, ele ser desastrado, mas às vezes é uma coisa que ele não gosta sobre ele mesmo. Talvez hoje, o Nan de hoje, cara de mais de 30 anos, já esteja bem resolvido com a questão de ser um desastrado. Mas aqui ele não tinha 20, ou tinha 20, né, o Nan é de 94. Então aqui ele tinha 19, 20 anos. Ele provavelmente não estava aqui bem resolvido com os defeitos dele, com as coisas que ele não gostava sobre ele. E provavelmente ele não gostava de ser uma pessoa desastrada. Porque quem quer, né, ser uma pessoa que quebra tudo? Ninguém quer. Mas faz parte dele, é a personalidade dele. E aqui ele não estava bem resolvido sobre isso ainda. Ele não gostava desse rótulo. E ter os amigos apontando esse rótulo para ele dói, incomoda. Eles estão aqui fazendo essa brincadeira aqui, gente, zoando, brincando, rindo, mas a maioria aqui foram falas sérias de apontar situações que eles ficaram incomodados, que eles não gostaram. Só que eles estão falando de forma leve. Então, quem levou na brincadeira foi o Suga, falando da cueca do JK. Mas os outros estão indo para situações mais sérias, mas sinceras. É um clima de brincadeira? É um clima de brincadeira. Eles estão falando em tons de brincadeira? Eles estão falando em tons de brincadeira. Mas por trás, eles estão falando que eles não gostavam, que aconteciam com eles. Vou ser sério, gente, de verdade. Foi o Suga. O Suga que falou. Se eu ficar perto do Namjoon, a minha vida será encurtada. Tá pedindo desculpa. Eles estão pedindo desculpas pro Namjoon. Foi divertido pra quem? Pra quem, Suga, foi divertido? Pra mim não foi. Não, foi satisfatório. Pra quem?
Pra quem foi satisfatório? Não. Tá, acabou. Esse vídeo vai ficar longo, porque eu desabafei para um caramba. Falei tudo que eu devia, que eu não deveria ter falado, mas falei e vou deixar na edição. Não vou cortar. Vou jogar sem medo do amanhã. E é isso, Armes. Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá seu like, me fala nos comentários aí o que você acha. Você gostou dessa brincadeira? Foi divertida? E me acha lá no Instagram, Reacts Baby Army, que eu posto os cortes lá. Tchau, Armes!